você vai me ajudar. Você vai adorar a Deus conosco. Vamos lá, Jonatas. Aleluia. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos lá. Hoje é tempo de... Nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar. Então é só... Assim, ó, assim. Peraí. Stop. Então é só cantar. 2 palmas. E a Cristo exaltar. Peraí. Quem é que sabe bater palma? Todo mundo sabe? Então bate palma para eu ver se você sabe bater palma. Tem um amigo meu que falou que tem gente que é desafinado até batendo palma. Eu não acredito que exista, não. Acho que todo mundo sabe. Então vamos lá. Hoje é tempo de louvar a Deus. Vai lá, Pedrão. Hoje é tempo de louvar a Deus. Olha lá a letra. Olha lá. Em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar, querido. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este. Os homens comigo, hein? Os homens comigo. Vem louvar. Comigo, vem louvar as mulheres, Vem louvar. Os homens comigo, vamos lá, vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, no meio dos louvores Deus habita. É seu prazer, é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, irmão. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, mulheres. Vem louvar. Mulheres, vem louvar. Vai, mulheres, agora. Vem louvar. Os homens, vem louvar. Mulheres, vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer, é seu prazer cumprir o que nos diz. Então declare, então é só cantar. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Comigo, todos juntos, hein? Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar. Você pode aplaudir o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Põe a mão no seu coração assim e fale comigo assim: sei que estás aqui, Senhor. Põe a mão no seu coração e diga bem forte: sei que estás aqui. Aleluia. Fale comigo: posso sentir. Oh, aleluia, Jesus, te adoramos. Vamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo para tirar as escamas dos nossos olhos. Oh, para que possamos enxergar muito mais. Enxergar mais além do que nossos olhos naturais. Então vamos pedir ao Senhor, vamos pedir a Ele, vamos pedir ao Senhor. Sei que estás aqui. Quem sabe canta. Posso sentir o teu calor. Aleluia. Vem nos envolver. Aleluia. Beber com teu amor. Sei que estás aqui, Senhor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Cante comigo. Posso sentir o seu calor. Vem me envolver, Senhor. Deixa Ele te envolver, querido. Vem me envolver. Me constranger com seu amor, Senhor. Aleluia. Constranger com seu amor. Clame a Ele como aquele cego clamou. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca, Senhor. Toca nos meus olhos. Faz as escamas caírem. Diga forte, filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Eu quero te ver, Senhor, pois quero te ver, te ver, quero te ver, te ver, quero te ver, quero te ver. Toca, Senhor, toca nos meus olhos. Quero te ver, Senhor, pois quero te ver, te ver, quero te ver, te ver, quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos. Faz as escamas caírem. Faz as escamas caírem. Quantos podem pedir ao Senhor nessa noite para abrir os nossos olhos? Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós precisamos de um avivamento, queridos. E deixa eu te falar uma coisa: avivamento não vem com música. Avivamento não vem com alguém cantando. Avivamento vem quando nós quebrantamos o nosso coração diante de Deus. E nós precisamos desse avivamento. Estamos vivendo dias difíceis e precisamos desse avivamento. Quantos de nós aqui precisam desse avivamento? E avivamento não vem, vou repetir, não vem com música. Avivamento vem com atitude. Com a atitude do Salmo 100. Entrar pelas portas dele com júbilo, com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Então permita que Deus tire as escamas. Não vou falar dos olhos de vocês, não, dos nossos olhos. E quebrante o nosso coração. O Espírito Santo de Deus está aqui, querido. E nós precisamos nos envolver com esse Espírito. Precisamos permitir que esse Espírito Santo nos envolva. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Oh, aleluia. Filho de Davi, cante, cante, cante. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Faz as escamas caírem. Faz as escamas caírem. Eu gostaria, vamos nós. Vamos nós, vamos. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Bate assim no peito, ó. Tem compaixão. Toca nos meus olhos, Senhor. Toca nos meus olhos. Faz as escamas caírem. Diga isto. Vem comigo, Pedrinho. Vem comigo, Pedrinho. Vem comigo, João. Filho de Davi. Oh, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Toca, Senhor. Toca nos meus olhos. Pois quero te ver, Senhor. Pois quero te ver, te ver, quero te ver, te ver, quero te ver, quero te ver, toca nos meus olhos, pois quero te ver. Aleluias, oh, aleluia. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero ser tocado nesta noite. Oh, Espírito de Deus. Oh, faz as escamas caírem, Senhor. Oh, aleluias. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Mais forte para o Senhor. Essa canção eu quero oferecer a Deus e ao pastor Josimar, em Ré maior. Essa canção eu quero oferecer a Deus e ao pastor Josimar. Depois eu vou falar para ele por quê. Vamos lá. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Vem, vem. Chega de ficar sofrendo angústia e dor deste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Forte, forte. Eu quero falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Aí, vamos adorar a Ele. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Então canta forte. Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Vai. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar
Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. Vamos. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo, O Espírito Santo, ele se move. Aleluia. Glória a Deus. Ele se move. Ele se move. Você. Aleluia. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Nós não éramos nada, mas Deus, pela misericórdia dele, ele olhou para nós e nos resgatou. Quantos foram resgatados por ele? Porque a palavra de Deus diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo, nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero passar a palavra, mas eu quero adorar a Deus com essa canção. João 3,16. Quero te pedir, fecha teus olhos. Tem algo de Deus, um avivamento de Deus. E eu repito para você o que eu falei. O avivamento, ele não vem com música. O avivamento vem aqui, ó, de dentro do nosso coração. O avivamento vem na hora difícil. O avivamento vem no momento terrível. Todos os grandes avivamentos aconteceram em momentos difíceis na história. E muita gente acha que avivamento é rodar, pular, falar em línguas, é sapatear. Não, querido, avivamento é ter um coração quebrantado, um amor renovado, uma graça inabalável no Senhor, que nós não temos, mas o Espírito Santo tem para nos dar. Não sei como está sendo a sua vida nessa quarentena, mas de uma coisa eu sei: Deus está presente em cada dia, em cada instante. E se tem alguma pessoa que quer dar um grito de glória a Deus aí, pode fazer isso. Aleluia. Vai valer na sua vida aquilo que Deus falou para você, querido, nada mais. Se você quiser fechar os seus olhos. Deus amou o mundo de tal maneira, oh Jesus, que deu seu Filho unigênito, meu Deus do céu, para que todo aquele que nele crer tenha o quê? Tenha o quê, queridos? Vai. Tenha vida eterna. Que presente maravilhoso. E ele se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós, cheio de graça, cheio de graça, cheio de verdade.
verdade, cheio de verdade. O seu nome é Jesus, é o nome mais doce. E seu nome é Jesus. E seu nome é Jesus. Aleluia. E seu nome é Jesus. Paixão do mundo. Que coisa linda. Não usurpou de ser igual a Deus. Que exemplo, hein? Se esvaziou, assumindo a forma de servo. E Deus lhe deu o nome. E Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor. E toda língua confessará. E toda língua confessará. Lá no alto, hein? Que Ele é o Senhor. Paixão do mundo. Oh, Jesus. É Jesus. Paixão do mundo. Você pode aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Sem perca de tempo, abra por gentileza aí a sua Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Evangelho de Jesus escrito por Mateus. O capítulo é o de número 14. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 14. Na quinta-feira aqui a gente aprendeu que filho nunca deixa de ser filho. Longe de casa, morto, ele ainda é filho. Não vou falar o nome do professor não, só você vindo aqui na quinta-feira para saber quem é. Mas filho nunca deixa de ser filho. Capítulo 14 de Mateus, todo mundo achou? Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra margem, ou a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque era
contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E Jesus, estendendo a mão, disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E Jesus, estendendo a mão, disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Curve a sua cabeça por gentileza e feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça porque essa é a sua palavra. Palavra essa que, quando é ministrada, ela tem o poder de levantar o caído. Palavra essa que, quando é ministrada, ela consola, ela edifica. Deus, o meu pedido essa noite é: consola o coração dos teus servos. Consola os teus filhos essa noite, Senhor. Consola a tua igreja. Edifica-nos mais uma vez, ó Deus, na sua palavra. Não permita que saiamos daqui essa noite e venhamos dizer que não ouvimos o Senhor. Que nós saiamos daqui essa noite, ó Deus, dizendo, falando, gritando que o Senhor falou conosco essa noite. Pai, não se ausenta de nós, fica conosco. Espírito Santo, venha ministrar sobre nós essa noite, venha falar aos nossos corações essa noite. Deus, é o nosso pedido, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus. O início do capítulo 14, se você que for ler depois, você vai perceber que o texto vai dizer que Herodes manda matar João Batista. Herodes vai mandar matar João Batista. E depois da morte de João Batista, os discípulos dele vêm até Jesus e anuncia para Jesus que João Batista é morto. Aquele que veio para preparar o caminho morreu. A voz do que clama no deserto morreu. E se você observar no verso 13, Jesus, quando ele escuta isso, a Bíblia diz que ele retira-se do lugar onde ele está, ele entra no barco e a Bíblia diz, ele vai para um lugar afastado, ele vai para um lugar deserto. E talvez se nós lermos isso, a gente pensa que ele está agindo com sentimento. Às vezes a gente pensa que por João Batista ser seu primo, ele está agindo com sentimento. Só que nós podemos entender a atitude de Jesus quando recebe a notícia
que o João Batista morreu de entrar no barco e ir para um lugar afastado, um lugar deserto, para ficar sozinho. João Batista era primo de Jesus, mas se você for no livro de João, você vai perceber que Jesus, dando testemunho dele, Jesus fala que nascido de mulher, não existe um maior do que ele. Então, Jesus vai sentir por quê? Porque João Batista era alguém que pregava. João Batista era alguém que batizava. João Batista era aquele que não falava o que o povo queria ouvir, mas falava a verdade. João Batista era alguém ativo no reino. João Batista era alguém que, se visse alguma coisa para fazer para Deus, ele faria, ele fazia. Então Jesus está recebendo a notícia que alguém que era ativo no reino morreu. Alguém que fazia para Deus morreu. Alguém que fazia obras para Deus morreu. E é triste isso. Triste, a princípio é triste para a gente. Mas a Bíblia diz que precioso é para Deus a morte dos seus santos. Alguém que fazia morreu. Alguém que era ativo no reino está morto. E quando Jesus sabe disso, ele entra no barco, ele vai para um lugar deserto. E desse lugar deserto, no barco, ele olha para a margem e ele vê que a multidão está seguindo ele. Ele está na água, o barco está andando e a multidão está na margem, está na praia seguindo ele. E ele vai tomar uma atitude que talvez, pastor Josimar, a gente tem que tomar em certos momentos. Ele quer ficar sozinho, ele entrou no barco para ficar sozinho, só que quando ele olha, ele vê que a multidão está seguindo, ele direciona o barco para a margem, e agora o que ele começa a fazer é curar, expulsar espíritos imundos da multidão. Então, às vezes, a gente vai receber notícia que a gente vai querer ficar sozinho. Às vezes a gente vai receber notícia que a gente vai querer entrar no barco e ir para um lugar deserto. Mas o céu está dizendo, a multidão precisa, o povo precisa, alguém precisa. E por mais que eu queira ficar sozinho, por causa da necessidade do povo, eu direciono o meu barco para a margem e vou fazer o que o céu me mandou. E vou fazer o que o céu me chamou para fazer. Eu quero ficar sozinho, mas a obra não para. Eu quero ficar num lugar deserto, eu quero ficar sozinho, mas tem alguém na margem precisando. E Jesus tomou uma atitude que a gente precisa tomar, certo momento da nossa vida. Mesmo triste, mesmo sofrendo internamente, ele vai. Isso aqui é uma lição para a gente essa noite. Isso aqui é um ensinamento para a gente essa noite. Tem hora que a gente tem que deixar os nossos problemas de lado. Tem hora que a gente tem que pôr os nossos problemas em segundo plano. Por quê? Porque o reino precisa. Porque a obra precisa. Ele direciona o barco para a margem. E começa a curar, expulsar. E o texto vai dizer que já é tarde. Perceba que quem escreve o texto, Jesus está curando, está expulsando espíritos imundos. E quem escreve o texto diz, e chegada a tarde. Os discípulos vêm para Jesus e falam, Senhor, mestre, é tarde, despede a multidão para que eles vá e coma. Já chegou a tarde, já é tarde. Perceba que quem escreve o texto diz que é tarde.
Só que para Jesus, Ele não olha como a gente olha. Ele não vê como a gente vê. Ele não escolhe como a gente escolhe. Alguém fala que é tarde, mas Jesus não para de curar. Porque o que é tarde para você é o tempo certo para Ele. Porque o que para você parece tarde, para Ele é a hora certa. O que para você parece que a porta não vai abrir, para Ele é a hora certa. O que para você parece ser tarde para casar, para Ele é a hora certa. O que para você parece ser tarde para sua família aceitar a Jesus, para Ele é a hora certa. É tarde para quem escreveu o texto, mas para Ele é a hora certa. E é interessante isso. É tarde para mim, mas para Ele é a hora certa. Para mim já passou da hora, mas para Ele ainda está no tempo. Para mim parece que não tem mais jeito, mas para Ele ainda está na hora. Para mim parece que eu vou morrer desse jeito, mas para Ele ainda está no tempo, está na hora. Então Ele manda os discípulos saírem no meio da multidão, procurando o que a multidão tinha. A Bíblia vai dizer que eles acham 5 pães e 2 peixinhos, com um menino. Isso aqui é interessante, por quê? Porque na hora de alimentar a multidão, discípulo de mão vazia, mas o menino tinha. Jesus veio para os discípulos e fala: o que tendes aí? Não tem nada. Você tem na mão aí? Nada. Jesus fala: então sai aí no meio da multidão procurando. Quando eles voltam com 5 pães e 2 peixinhos de um menino. Só que o interessante desse texto, todos nós já sabemos que é a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Só que o interessante do texto está na mão do menino, é 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos pegam, continua sendo 5 pães e 2 peixinhos. Quando vai para a mão de Jesus, ainda é 5 pães e 2 peixinhos. Mas Ele vai alimentar toda a multidão. Deixa eu melhorar para você dar um glória a Deus. Na mão do menino é uma coisa, foi para a mão do discípulo, continuou a mesma coisa, mas quando botou nas mãos de Jesus, virou milagre. Sabe por que a sua situação ainda não virou milagre? Porque está na sua mão ainda. Sabe por que a sua situação ainda não virou milagre? Porque você colocou na mão da vizinha, porque você colocou na mão do seu patrão, porque você colocou na mão do homem. Coloca na mão de Jesus, que o que para você é impossível, para Ele vira milagre. O que para você é impossível, para Ele vira milagre. Então o perigo de deixar as coisas na nossa mão é que não é nada. E é difícil deixar na mão dele. E o texto diz que depois da multiplicação, Jesus dá uma ordem para os discípulos. Entenda, Ele não pede, Ele dá uma ordem. Se Ele dá uma escolha para eles, alguém poderia falar que não. Se Ele dá a opção de escolha, alguém poderia falar que não entrava. Se Ele deixa alguém escolher, alguém olharia e falava: não quero, vou ficar do jeito que eu estou, vou ficar do jeito que eu quiser. Só que o texto está dizendo que Ele ordenou.
E a ordem que ele dá não é para a multidão, é para os discípulos. Porque só segue ordem quem é discípulo. Porque só obedece quem é discípulo. Porque só entra no barco quando recebe ordem quem é discípulo. Multidão gosta de milagre. Multidão acha milagre bonito. Multidão gosta muito de milagre. Mas na hora de seguir ordem, só segue quem é discípulo. Só entra no barco quem é discípulo. Então ele ordena entrar no barco. E a proposta é ir para o outro lado. Só que para chegar do outro lado, eles precisam deixar esse. Para chegar na outra margem, eles precisam deixar essa. Vou melhorar. Para você chegar em um lugar, você precisa sair da posição que você está. Para você chegar do outro lado, você precisa tomar uma atitude de sair desse comodismo. Para você chegar do outro lado, eu vou melhorar. Para você chegar do outro lado, você tem que tomar uma atitude de orar. Para você chegar do outro lado, você tem que tomar uma atitude de ler Bíblia. Porque tem muita gente querendo chegar do outro lado parado. Parado você vai ficar no mesmo lugar. Só que agora quem se movimenta em oração, quem se movimenta em jejum, quem se movimenta em palavra, vai chegar do outro lado. Parado você vai ficar no mesmo lugar. Parado você não anda. Ele pode te empurrar, mas se você estiver parado, você fica parado. Então ele ordena, a proposta é chegar do outro lado. Só que dessa vez acontece algo mais interessante. Porque todas as vezes que Jesus manda os discípulos entrarem no barco, ele está junto. Mesmo que dormindo, ele está junto. Mesmo que deitado num travesseiro, ele está lá. Mesmo que de olhos fechados, ele está lá. Só que a proposta dessa vez é, entra no barco e vai para o outro lado. Enquanto eu vou despedir a multidão. A Bíblia diz que eles entraram no barco, sem Jesus, e foram. E Jesus já despediu a multidão. Ele sobe ao monte para orar à parte, afastado, sozinho. E chegada já à tarde, estava só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Interessante isso aqui. Eles estão no meio do mar. Agora o barco deles começa a ser açoitado pelas ondas. Por quê? Porque o vento era contrário. Contrário da rota que eles estavam traçando. Contrário da palavra, da chegada onde Jesus ordenou que eles fossem. Era contrário do destino para onde eles estavam indo. O vento era contrário para onde o barco deles estavam apontados. E por causa disso, as ondas, porque o vento ele vem, bate na onda, a onda começa a açoitar o barco. E o significado de açoitar é bater, ferir. Então perceba que por causa das ondas contrárias, por causa do vento contrário, as ondas estão batendo no barco. As ondas estão ferindo o barco. O vento está contrário, as ondas estão batendo no barco, está ferindo o barco. Isso aqui é interessante, que tem hora que barco ferido, barco quando apanha pensa em parar.
Barco ferido pensa em ficar no mesmo lugar. Barco ferido quer voltar para trás. Barco ferido não quer pregar mais. Barco ferido não quer cantar mais. Barco ferido quer abandonar Jesus. Mas deixa eu te falar, o vento vai ser contrário mesmo. A onda vai bater mesmo. Quando você decidir obedecer, quando você decidir seguir a ordem, quando você decidir entrar no barco e ir para onde ele está mandando, vai ter vento contrário, vai ter onda batendo no barco. Eu vou dizer aqui uma coisa e não assusta não. Quando você decidir obedecer, até os seus amigos vão parar de falar com você. Quando você decidir obedecer, muitas pessoas vão te abandonar. E não é porque eles não te amam, é porque você precisa aprender a sobreviver às crises. E com o amigo do lado, pastor Josimar, às vezes a gente pede um socorro, às vezes ele abraça, a gente não aprende, a gente não passa pela escola de Deus. É por isso que tem hora que a gente vai ficar sozinho mesmo. É por isso que tem hora que vai ser Pedro, Tiago, João, os discípulos, só os discípulos no barco. O vento é contrário ao destino deles. As ondas estão batendo no barco. E quando eles olham, eles veem alguém andando por cima das águas. Eu sou medroso, irmão. Se sou eu tinha desmaiado. Eu tinha desmaiado. Fingido de morto. Eles veem alguém andando por cima das águas. Eles acham que é um fantasma. E a Bíblia diz que Jesus, mais do que depressa, falou: ops, sou eu. Sou eu. Ah, você não entendeu. Você não entendeu não, eu vou falar de novo. O vento está contrário, pastor Josimar. As ondas estão batendo no barco. De repente vem Jesus andando por cima das águas. Discípulo achando que ia morrer. E vem Jesus andando por cima das águas. Não importa a sua situação, não importa o vento contrário que venha sobre você, não importa o quanto as ondas estejam batendo no seu barco, não importa o quanto as ondas estejam ferindo o seu barco, parece impossível acontecer uma coisa boa nessa situação, mas Jesus está vindo andando sobre as águas. Parece que ele não vai te achar nessa situação, parece que ele não vai te encontrar na situação que você está vivendo, só que ele anda por cima das águas para te encontrar, para não deixar você morrer, para não deixar você parar. Ele vai te encontrar, ele vai te achar. Ele não vai te abandonar. Jesus, sou eu. E Pedro, eu estava conversando com o pastor Josimar, falei com ele, se Pedro fosse brasileiro, talvez ele seria nordestino, pernambucano. E Pedro fala assim: se és tu, manda-me ir ter com o Senhor sobre as águas. Ou então, sobre as águas eu estou acrescentando. Mas se és tu, manda-me ir ter contigo. Manda-me ir ter com o Senhor. Só que sobre as águas é o único jeito de ir. Jesus olha. Vem. E eu quero abrir um parêntese aqui. Não estou ferindo o texto, só um parêntese para falar uma coisa aqui. Só vive coisas extraordinárias com Deus quem tem ousadia. Só vive experiências extraordinárias com Deus
quem tem ousadia para falar, quem tem ousadia para orar, quem tem ousadia para fazer, quem tem ousadia para se dispor. Isaías, quando vê o céu aberto, e Jesus estava falando, a quem enviarei? Isaías olha e fala, envia-me a mim, eu estou aqui, eu quero ir, envia-me a mim. Só vive experiências extraordinárias com Deus quem tem ousadia para se dispor. Você quer ficar parado? Não ora. E acha que Deus vai fazer um reboliço, vai. Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Jesus olha para ele, ah é? Ah é? Vem. Isso aqui é bonito. Isso aqui é lindo. É lindo, por quê? Porque o que estava batendo no barco deles, o que estava causando medo neles, estava debaixo dos pés de Jesus. O que te assusta, está debaixo dos pés dele. O que te traz medo, o que te causa medo, está debaixo dos pés dele. O que te faz achar que vai morrer, está debaixo dos pés dele. Ele está em cima, ele está por cima, ele está andando por cima do que te faz ter medo, ele está andando por cima do que te faz achar que vai afundar. Isso é bonito demais, irmão. Isso é bonito demais porque o que me faz ter medo, ele está dizendo, você está com medo disso? Olha como eu ando por cima disso. Olha como eu estou sobre isso. Olha como eu estou por cima disso. Olha como eu estou por cima da sua dificuldade. Olha como eu estou por cima. Olha como eu estou por cima da sua situação. Não morre, não vai afundar. Eu estou por cima. Oh glória. Oh glória. Ele fala vem. E a Bíblia diz. Pedro para mim é um dos caras mais inteligentes da Bíblia. É um dos caras mais inteligentes. Por quê? Porque o barco está sem Jesus. Jesus está na água, por cima das águas. A atitude dele, talvez eu não teria coragem de tomar, mas é lindo isso, por quê? Porque ele fala, Jesus, eu quero estar por cima das águas com o Senhor, mas não quero estar num barco que o Senhor não esteja. Eu quero estar na dificuldade com o Senhor, mas não quero entrar num barco, ficar num barco que o Senhor não está. Isso é bonito. Porque o que está batendo neles, a onda que está batendo neles, aparentemente eles estão seguros. Ele está pedindo para descer do barco e para o meio da dificuldade. Ele está pedindo para descer do barco e ir para o meio da dificuldade com Jesus. Capítulo 8 de Mateus. Oh glória. Capítulo 8 de Lucas. A Bíblia diz que Jesus está num alto monte, ensinando para a multidão. Só que quando ele desce, a multidão desce com ele. Por quê, missionário Vitor? Porque é melhor estar embaixo com Jesus do que no alto sem ele. É melhor descer com ele do que ficar no alto sem a presença dele. É melhor descer com ele, irmão. Pedro fala, quero ir, vem. Pedro desce do barco. Desceu do barco, está andando sobre as águas.
está andando sobre as águas. E ele está andando sobre as águas para ir ter com Jesus. Jesus está lá, ele desceu aqui e está indo. E está indo. Mas ele sente o vento. Verso 30. Sentindo o vento forte, teve medo. Entenda, o vento não mudou. O vento é o mesmo que batia no barco. O vento era o mesmo que estava batendo nas ondas, as ondas batendo no barco. Vinha no rosto deles, ele desce. Ele está andando, ele está andando, ele está andando. Talvez muito feliz, talvez alegre. Talvez sem acreditar que está andando sobre as águas. Só que ele sente o vento forte no rosto. Ele sentiu e teve medo. E começou a afundar. E eu já estou caminhando para o final. Não dorme ainda não. Não abre a boca ainda para dormir não. Já estou terminando. Ele sente medo porque ele sentiu o vento forte no rosto. E ele começa a afundar. É errado ter medo? Porque a gente é homem. Quem nunca sentiu medo? Quem fala, levanta a mão quem não tem medo de nada. A gente sente medo. O vento bateu, ele viu que é forte, ele ficou com medo. E ele começa a afundar. E está aqui, irmão, já estou terminando, finalizando. Está aqui, talvez a chave ministerial de Pedro. Por quê? Já te explico. Ele está afundando, ele clama. Quando ele clama, Jesus estende a mão. Entendeu não? Ele está afundando. Ele clama, Jesus, a mão lá embaixo. O que a mão faz? Traz de volta. Entenda isso. A mão de Jesus pode buscar um homem aonde ele estiver. A mão de Jesus busca aonde estiver. Não existe lugar no mundo que a mão dele não entre. E deixa eu falar mais. A mão dele te leva aonde você jamais imaginou ir. A mão dele te leva em lugar que as pessoas nunca acreditaram que você chegaria. A mão dele te leva em lugares que nem você mesmo acreditou que chegaria. Por quê? Porque é a mão dele, não é mérito seu, não é porque você é bom, é a mão dele. A mão dele tira, a mão dele põe, a mão dele leva. E essa aqui é a chave ministerial de Pedro. Isso aqui é o que dá humildade para o homem. Isso aqui é o que dá humildade para o ser humano. Está afundando, Jesus estende a mão lá embaixo e tira ele. Caiu, Jesus estende a mão lá embaixo e tira ele. Pecou, Jesus estende a mão lá embaixo e tira ele. Errou, Jesus estende a mão lá embaixo e tira ele. Entendeu? Não, eu vou falar. Ainda tem jeito. Ainda tem conserto para quem errou. Ainda tem conserto para quem pecou. Você não vai ficar caído. Você não vai ficar afundado. Porque a mão dele essa noite vai restaurar o seu casamento. Vai trazer de volta a sua família. Vai trazer o seu ministério de volta. Mas caído você não fica. Mas caído não vai ficar.
Fica de pé. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você essa noite. Ô glória. Eu estou sentindo algo de Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo Deus aqui. Meu Deus. Meu Deus. Pastor, é forte. É muito forte isso. Por quê? Porque Jesus estende a mão para ele. Capítulo, se eu não me engano, é o 3 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Meu Deus. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, pastor. Um coxo na porta chamada Formosa. Um coxo estava no chão, estava caído, estava lá caído. Só que lembra do Pedro que um dia estava afundando. E Jesus estendeu a mão para ele. O coxo vai pedir, pastor, me dá, está pedindo esmola. Pedro olha para o coxo, fala para ele, não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isso te dou. O que ele faz? Levanta e anda, ele não levanta. E o que ele faz depois? Estende a mão, oh glória. Só pode estender a mão para alguém quem um dia recebeu mão estendida. Meu Deus, eu vou falar. Ele estava afundando e Jesus estendeu a mão para ele. O coxo estava no chão. Ele não tinha ouro nem prata, mas o que ele recebeu de Jesus naquela noite, na água, ele deu para o coxo o quê? A mão. Levanta e anda. Jesus estendeu a mão para você. Aprenda a estender a mão para alguém. Jesus te tirou do chão. Aprenda a estender a mão para tirar alguém do chão também. Ele não te tirou do chão para ficar parado. Pega a sua mão, estende ela, ora por alguém, jejua por alguém, ajuda alguém. Vou fazer um ato profético aqui, para entregar o microfone. Eu vou falar assim, vou contar até 3 e vou falar assim. Igreja, e a mão? Você vai falar, eu estendi. Todo mundo entendeu? Vou contar até 3 e vou falar, igreja, e a mão? Você vai falar, eu estendi. E depois todo mundo vai aplaudir ao Senhor. Amém? Tudo certo, né? 1, 2, 3. Igreja, e a mão?